Pastor Sérgio. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia, vamos voltar à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e vamos ler a partir do versículo 24 do capítulo 1 até o versículo de número 12 do segundo capítulo. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 24, até o capítulo 2, versículo de número 12. A palavra de Deus nos diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão na Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Amém. Assentai-vos. Seja dado louvor ao precioso nome de Jesus.
mais uma terça-feira que podemos estar na presença de Deus, em adoração ao precioso nome de Jesus e aprendizado da sua palavra. Há algumas terças-feiras já viemos aprendendo aqui sobre a igreja, marca, característica, simbologias, autoridade, poder da igreja, disciplina na igreja e tantos outros assuntos. E já na semana passada tivemos o privilégio de dirigir-lhes a palavra e iniciamos na semana passada falando do primeiro capítulo de Colossenses, os primeiros 8 versículos, enfatizando sobre o poder do Evangelho na vida da igreja. E Paulo, no capítulo 1 desta carta aos Colossenses, e nós demos na terça passada um panorama, inicialmente de forma introdutória, sobre a igreja e a carta aos Colossenses. Para os irmãos que não acompanharam, o vídeo está disponível no YouTube. E neste capítulo 1, Paulo enfatiza algumas verdades extraordinárias neste texto tão especial. Os primeiros 8 versículos, alvo da nossa ministração na outra terça, ele falou, como eu disse há instantes, sobre o poder do Evangelho na vida da igreja. Nos versículos 9 ao 12, Paulo fala sobre o poder através da oração. Nos versículos 13 ao 17 do capítulo 1, Paulo vai falar sobre a preeminência de Cristo na obra da criação. E nos versículos 18 ao 23, Paulo vai falar das excelências da pessoa e da obra de Cristo. Agora, a partir do versículo 24 que nós lemos, Paulo começa a dar testemunho da excelência do seu ministério, para em seguida apresentar um retrato da verdadeira igreja, apresentar os ataques que a verdadeira igreja sofre e as armas de defesa que a verdadeira igreja tem para se defender destes ataques ou desses perigos eminentes que a verdadeira igreja enfrenta. Assim, o alvo que eu tenho esta noite é falar-lhes sobre o tema: quando a verdadeira igreja é atacada. E antes de entrarmos propriamente dito na questão do ataque da igreja e na defesa que a mesma possui em Cristo, convido-lhes a estudarmos paulatinamente estes versículos que ora acabamos de ler e vermos dos versículos 24 até o 29 do primeiro capítulo e os 3 primeiros versículos do capítulo 2 sobre as marcas da liderança da verdadeira igreja, que são vistas na ótica do ministério de Paulo. Russell Shedd, ele que é um missionário norte-americano radicado no Brasil, um grande expoente da teologia brasileira na atualidade, hoje já com praticamente 90 anos de idade, quando ele expôs esta carta e quando ele foi falar deste texto, ele enfatizou 4 marcas do ministério de Paulo que aparece aqui nestes versículos. Ele falou que o ministério de Paulo era um ministério de alegre sofrimento. Ele falou que o ministério de Paulo era um ministério de serviço.
por fim, depois ele disse que o ministério de Paulo era um ministério de zelo pastoral. E finalmente, que o ministério de Paulo era um ministério de trabalho. E seguindo exatamente as mesmas divisões de Russell Shedd, e tendo como contribuinte de alguns pensamentos Champlin e Hernandes Dias Lopes, eu quero destacar estas 4 marcas do ministério do apóstolo Paulo, que são as marcas da liderança da verdadeira igreja. Primeiramente, um ministério de alegre sofrimento. Olha o que ele diz no versículo 24: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo está enfatizando que está alegre pelo fato de estar sofrendo no ministério. Alegria e sofrimento parecem ser coisas mutuamente exclusivas. É quase inconcebível para a mente pós-moderna aceitar a ideia de alegria no sofrimento. Paulo não é um masoquista, Paulo é um cristão. E quando você vê esta diferença, você fica se perguntando por que ele se regozija no sofrimento. Por que Paulo está sofrendo? E ele mesmo fala o porquê do seu sofrimento no versículo 24. Ele sofre por causa de Cristo. E um grande pensador teológico disse que o sofrimento de Cristo chegou ao seu fim, mas o seu corpo, a igreja, ainda sofre ao permanecer firme na fé. Paulo enfatiza aqui que o motivo do seu sofrimento diz respeito à causa de Cristo. E convém que eu abra aqui um parêntese para lhes informar que Paulo está exatamente vivendo cabalmente o Evangelho e cumprindo-se na vida dele exatamente o que Cristo já falara. No Sermão da Montanha, Cristo dissera: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem com todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Cristo mesmo dissera aos seus discípulos: eu vos dou autoridade e poder para pisardes em serpentes e escorpiões, e odiado de todos vocês serão por causa do meu nome, mas regozijai-vos, porque o fim está próximo e grande é o vosso galardão nos céus. Então, o sofrimento é por causa de Cristo, e por causa de Cristo, Paulo enfrenta 3 tipos de sofrimento: aflições provocadas por inimigos de Cristo. Em segundo, sofrimento de cansaço. Olha o que ele diz no versículo 29: por causa disso trabalho. Em uma outra versão diz: por esta causa eu me afadigo, eu me esforço o mais possível, mas eu sinto canseira. E também no capítulo 2, versículo 1, ele enfatiza que o seu sofrimento é uma luta de oração. Oração por ele, para que os crentes não se desviassem, se constituía para ele uma batalha espiritual e um sofrimento danoso. E ele diz: eu me esforço, eu choro, eu dobro o joelho. Aos Gálatas ele escreveu: eu sinto dores de parto outra vez, até que Cristo seja formado em vós. O sofrimento de Paulo
é também por causa dos gentios. Aliás, ele é o apóstolo dos gentios, e é por causa dos gentios que ele está preso em Roma, e é por causa dos gentios que ele fora preso em Jerusalém. E por fim, o sofrimento de Paulo é pela igreja. Olha de novo para o versículo 24: eu sofro porque eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. E aqui me chama a atenção um detalhe, que Paulo antes era o motivo do sofrimento da igreja, agora ele sofre pela igreja. Eu vou repetir: antes Paulo era o motivo do sofrimento da igreja, agora ele sofre pela igreja. Se antes a igreja sofria por causa de Paulo, agora Paulo sofre pela igreja. Glória ao nome de Jesus. O ministério de Paulo, assim eu venho dizer aos irmãos, que uma das marcas da liderança da verdadeira igreja é que o ministério é um lugar de constante sofrimento. Ninguém vem à liderança pensando nos aplausos, ninguém pode vir à liderança pensando em um salário, ninguém pode vir ao púlpito pensando em um status, em uma posição. Todos que vêm de lá para cá e assumem uma posição de liderança precisam entender que esta posição é uma posição de sofrimento, é uma posição de entrega, é uma posição de renúncia, é uma posição aonde estarão no fronte da batalha, e no fronte da batalha são mais atacados, mais vulneráveis, mais propensos a falhas. Mas em todas estas coisas, diz Paulo, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo continua nos versículos seguintes, no 25, no 26 e no 27, enfatizando que a marca da liderança que ele enfatiza em seu próprio ministério é que a liderança tem um ministério de serviço. Olha comigo para a riqueza de detalhes. Ele diz assim: da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Paulo está dizendo: eu sou ministro da igreja. Há alguns versículos antes, e nós não lemos aqui, Paulo se declara ministro de Deus. A palavra ministro no original é diácono, que quer dizer servo. Ele não é apenas servo de Cristo, ele é também servo da igreja. Ou seja, ele se tornou pelo ministério servo dos servos. Ele se tornou menor do que toda a igreja, porque ele agora está a serviço daqueles que estão a serviço de Deus. Isto é o ministério de serviço. Então, ser ministro, ser líder, ser um obreiro, não é um posto de honras humana para ser reverenciado e bajulado pelos homens, mas é um campo de serviço aos santos. Você nunca vai encontrar na Bíblia um texto dizendo que o Senhor deu igreja ao líder, mas você vai ver na Bíblia Deus dando líder à igreja. Você nunca vai ver na Bíblia a igreja recebendo um líder para que este ou estes líderes exijam dela qualquer coisa, mas você vai ver na Bíblia exigindo-se dos líderes que trabalhe para o aperfeiçoamento dos santos, segundo a obra do ministério, para que todo o corpo cresça bem ajustado, segundo a medida do crescimento de Cristo, para a glória de Deus. Então Paulo, além de ser um ministro, ele se torna um mordomo, e a palavra aí aparece ministro segundo a dispensação. Dispensação no grego oikonomia, onde vem a palavra oikonomos, que significa
mordomo, ele é alguém que não é dono, que não é senhor, mas está encarregado de administrar os bens do seu senhor. Ele não é o proprietário, mas ele está administrando em nome do proprietário. Ele não é o dono, mas ele fala em nome do dono. Ele não está autorizado a fazer negócios com o rebanho, mas ele tem autoridade, procuração do Espírito Santo para advertir, ademoestar, ensinar, aconselhar e dirigir a igreja para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Paulo, como servo, ele não é apenas um mordomo, mas nos versículos 26 e 27, ele também é proclamador do mistério de Deus. Eu acho lindo, porque Paulo já começa a construir a base para a defesa de uma das heresias mais proeminentes que havia em Colossos, que era a heresia do gnosticismo. O gnosticismo ensinava que só aqueles que tinham a gnose, ou seja, a revelação, é que podia receber o grande mistério. Assim sendo, o mistério para o gnosticismo só era revelado para pessoas especiais. O grande mistério da vida, dos céus, dos deuses, da espiritualidade, só era revelado para quem tivesse uma iluminação especial e que pudesse chegar lá através da dedicação à gnoses, ao conhecimento. Aí Paulo diz assim: eu não precisei nada disso, eu já me tornei proclamador do mistério de Deus. Ele já começa a trabalhar dizendo que esse mistério estava oculto no Velho Testamento, mas que veio a plenitude dos tempos, o mistério foi revelado, o mistério é Cristo. E agora você não precisa conhecer muito de teologia, porque o mistério habita em vós, e o mistério habitando em você é a esperança da glória. Não, eu vou repetir, que eu acho que você não entendeu. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, você não precisa ter muito conhecimento, o mistério já foi revelado, já foi manifesto, ele agora habita em vocês, e em vocês habitando, ele é a esperança da glória, a certeza de que um dia nós chegaremos na eternidade. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. E ele nos desafia a proclamar o mistério e a termos o pleno conhecimento do mistério, conforme os versículos que se sigam. Se nós fôssemos ficar somente aqui nessa questão do mistério de Deus em Cristo, nós precisaríamos de no mínimo 3 terça-feiras para estudar em detalhes este assunto aqui. Mas por hora, deixa-me dizer que o mistério no Antigo Testamento estava oculto, estava sendo profetizado, Cristo estava escondido. Na plenitude dos tempos, o verbo se fez carne, o mistério se faz carne, encarna no ventre de Maria, nasce, vive entre nós, a sua glória manifesta, ele cumpre o seu papel na história de morrer pela humanidade, e agora o mistério habita em cada um daqueles que o recebem como o único e suficiente Salvador. Pode dizer para quem está ao seu lado: é mistério mesmo, eu já conheci o mistério de Deus, que é Cristo em mim, a esperança da glória do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. No versículo de número 28, Paulo vai enfatizar que o seu ministério e o ministério da liderança da igreja é um ministério com zelo pastoral. E no sentido de zelo pastoral, Paulo destaca 3 constantes ou 3 aspectos especiais. Primeiro, todo líder com zelo pastoral precisa anunciar constantemente o evangelho. Olha o que ele diz: a quem anunciamos. A palavra ali no grego é katagelomen, que significa evangelização constante. Duvide de alguém
que fala para outros ganhar almas, mas que ele não é o primeiro para estar ganhando e incentivando e levando as pessoas a ganharem. Duvide de uma liderança e de alguém que esteja no altar de Deus, mas que não gosta muito deste negócio de ganhar almas para Jesus. Paulo diz que a liderança da verdadeira igreja é aquela que não cessa de evangelizar, de anunciar, de conquistar as pessoas para Cristo. O segundo aspecto do zelo pastoral é que ademoesta a todo homem, uma ademoestação confrontadora. No grego a expressão é notedel, que significa corrigindo todos os aspectos errados da vida cristã e da vida social do membro da igreja. Não pense que o pastor se intromete nos seus negócios porque é enxerido. Não pense que o pastor se intromete nas questões da sua vida porque quer mandar em você. Ele tem autoridade de Deus pela palavra para lhe ademoestar, para lhe corrigir, para lhe tirar do caminho errado e lhe colocar no caminho certo. E aí o autor da carta aos Hebreus diz assim: é por isso que vocês devem orar pelos vossos pastores e amai ele, respeitando ele, porque velam pelas vossas almas. Velar no sentido de ficar observando para ver se você não está pisando na bola, e quando ele vê que o rebanho está pisando na bola, ele prepara uma mensagem, porque em parte conhece, em parte profetiza, e vem aqui corrigindo para te colocar no caminho certo. Oh, glória a Deus, porque o céu para um pastor será sem graça se a igreja que ele pastoreia não chegar com ele lá. Eu vou repetir: um céu para um pastor será sem graça se a igreja que ele pastoreia não estiver junto com ele lá. Ele vai dizer: não valeu a pena as minhas pregações e as minhas ademoestações. É por isso que ele não desiste, ademoestando a todo homem e dizendo: este é o caminho, este é o caminho, este é o caminho. Quem pode glorificar a Deus? Quem pode adorar a Deus por isto? E aí Paulo diz que além desta ademoestação, desta correção, e o pastor, para corrigir muitas vezes, para sarar o rebanho, ele tem que quebrar a perna de alguém. Para sarar o rebanho, ele tem que ferir a ovelha. Muitas vezes tem que sangrar alguma ovelha para que todo o rebanho seja salvo, porque aquela está transmitindo vírus para todas as outras. Então ele tem que quebrar a perna, tem que torcer pescoço, tem que fazer alguma coisa, porque senão todo o rebanho pode se perder. E nem sempre a função de corrigir, ademoestar o pastor é vista muito boa pela igreja, porque se o pastor não corrige ninguém, ele é frouxo na doutrina. Se corrige é porque é radical demais. Mas esta é uma responsabilidade imposta pela palavra, que toda liderança, todo aquele que lidera, que pastoreia, precisa estar ademoestando para a glória do nome do Senhor. E por fim, Paulo diz que o ministério pastoral tem como seu terceiro aspecto o ensino com toda a sabedoria. Olha que ele diz aí: ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Para quem ensinar, pastor? Para que apresentamos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Não, eu vou repetir: ensinando a todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito diante de Jesus Cristo. Enquanto o homem, a mulher, o membro da igreja não tiver perfeito, o pastor não pode desistir de ensinar, nem que ele tenha que repetir as mesmas coisas toda semana, mas até que apresente você perfeito diante do Senhor. Glória a Jesus. Esta é a função pastoral. Esta é a terceira marca do ministério da igreja verdadeira: o ministério de alegre sofrimento, o ministério de serviço, o ministério com zelo pastoral e o ministério de trabalho. E é com isto que ele fecha os 4 versículos que vão falar do seu ministério, que é o versículo 29 e os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2 de Colossenses. E ele vai falar que ele não apenas sofre, mas ele trabalha. E a expressão
trabalho no grego é agonidesomai, que significa, é uma palavra que foi tirada lá do vocabulário dos esportes, mais especialmente das corridas, dando a ideia de um esforço supremo que demanda todas as forças. Eu lembro-me que uma terça-feira uma irmã ligou para mim dizendo: pastor, o senhor está ocupado? Eu disse: minha irmã, eu estou orando hoje o dia inteiro, estou estudando a palavra para ensinar à noite. Ela disse: já que o senhor não está fazendo nada, eu vou passar. E eu disse: não, acho que a senhora não entendeu, eu estou orando e estudando a palavra para pregar à noite. Porque na ideia de alguns crentes, o trabalho pastoral é sem dignidade. Na ideia de alguns membros, o trabalho do pastor para ser pastor, na ideia de alguns crentes, tem que estar com o cabo da enxada na mão, e não é isto. O pastor trabalha proporcionando o melhor para a igreja, mas dedicando-se primariamente ao estudo da palavra para ministrar crescimento e ensino na vida dos cristãos. Este é o trabalho do pastor, é o ministério de trabalho. Preguiçoso não dá para fazer. E um exemplo muito forte do ministério pastoral é o trabalho do padeiro, porque antes de todo mundo se acordar em Cacoal, o padeiro levanta. E quando você acorda às 6h30, 7 da manhã, na padaria perto da sua casa já tem pão. Este é o trabalho do pastor. O pastor que quer alimentar o rebanho vai preparar o pão. E preparar o pão não é tão simples, porque não dá para chegar aqui em cima com pão velho e lento, com pão seco. Tem que ter pão fresco do céu para alimentar o povo. E para ter pão fresco do céu para o povo, dá trabalho. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler, tem que pesquisar, tem que sair do campo do terreno, entrar na sala do trono espiritual. E muitas vezes a esposa do pastor está cheia de dilema, os filhos estão com problema, ele tem um punhado de questões para resolver, mas ele precisa deixar tudo que é humano de lado e ir na sua espiritualidade para buscar de Deus uma palavra para a igreja sobre a liderança. E isto denota trabalho. Quem é preguiçoso não se envolve com o ministério, porque não vai dar certo, porque o ministério é um ministério de trabalho. Quem pode glorificar a Deus por isto? Quem pode exaltar o nome do Senhor? E este trabalho vai até a exaustão. Paulo está usando expressões que vão dizer que ele combate, que ele trabalha. Lá no original grego ele está dizendo: as forças se esgotam de tanto que eu trabalho, eu vou às últimas consequências. Aí, escrevendo, se eu não estou equivocado, aos Coríntios, ele diz assim: eu fiz-me de tudo para com todos, para que por todos os meios consiga pelo menos salvar alguns. Trabalho, eu vou me esforçando ao máximo para que possa salvar alguém e vir ao trabalho do Senhor. E nos versículos ele diz, no versículo 1 do capítulo 2, ele diz: eu quero que vocês saibam que eu tenho um grande combate por vós, e também pelos que estão em Laodiceia. E ele diz assim: e por quantos não viram o meu rosto em carne? Está de Colossos, como ele não conhece, que ele nunca viu, e que há pessoas ali que, não obstante nunca terem visto o rosto dele, mesmo assim são dignas da atenção, do sofrimento, da oração, da labuta, do esforço dele. Estas pessoas são dignas de que ele esteja exatamente em oração, que é o que ele vai falar nos versículos 2 e 3. Mesmo que vocês nunca tenham visto o meu rosto, mesmo que vocês nunca me tenham visto presentes, eu estou orando para que vocês sejam consolados, eu estou orando para que vocês cresçam,
eu estou orando para que vocês amadureçam. Aí a importância do líder da igreja, a importância de uma liderança, que pode ser que no meio de uma multidão como o Cacoal, o pastor talvez não saiba nem o teu nome direito, mas mesmo assim, a todos quantos são membros da igreja, certamente o pastor está lá de joelho dizendo: Senhor, consola, que sejam unidos na caridade, que sejam enriquecidos na plenitude do conhecimento, que sejam amadurecidos na fé, conquanto não esteja na sua casa no dia do seu aniversário, conquanto não esteja presente na hora do churrasco, mas a oração do pastor chega lá, a oração do pastor te cobre, a oração do líder te alcança. Se você está certo disso, glorifique a Deus. É isso que Paulo está falando. Dá trabalho, dá trabalho. Aí Paulo diz: eu vou lutar, eu vou me esforçar, e vou pedir para que vocês sejam encorajados espiritualmente, porque mesmo preso em Roma, Paulo entendia que crente desanimado gera pessimismo na igreja, e ele vai orar para que eles sejam encorajados. Para a igreja de Filipos, que estavam tentando ficar tristinhos porque ele estava preso, ele diz: fica triste não, eu quero que vocês se alegrem, porque o que me aconteceu serviu para o evangelho crescer. Para a igreja em Gálatas, se eu não estou equivocado, ele escreve dizendo: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ele vai dizer: se anime. E em Filipenses 4:4 ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque Paulo sabia que gente desanimada gera pessimismo na igreja, e o que Paulo está tentando nos dizer é: não fique perto de crente que reclama, de crente frustrado, de crente desanimado, para que você não seja contagiado. Fique perto de alguém que seja animado na fé, para que o ânimo dele te contagie. Paulo continua dizendo que ele ora por esta igreja, para que esta igreja cresça num intenso amor fraternal, porque sem amor não pode existir a igreja. Não, eu vou repetir. Paulo ora para que a igreja cresça no intenso amor fraternal, porque sem amor não pode existir a igreja. E para que você não fique na dúvida de que as palavras são minhas, Jesus diz assim: nisto o mundo conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes como eu vos amei. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. E por fim Paulo ora para que a igreja tivesse entendimento espiritual. Versículo 2 ele diz: eu quero que vocês sejam enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Oh, a igreja não pode seguir os ventos de doutrina. Não é qualquer mensagenzinha que a gente vai levantando a mão para dar glória a Deus, não. Não é qualquer um que vem botar a mão na nossa cabeça, profetizar, que a gente vai concordar. Não, não. A igreja tem que crescer em conhecimento, tem que ter discernimento espiritual. Desconfie de crente que fica dependendo de culto, tem bastante revelação. Desconfie de crente que fica dependendo de profecia para continuar. Paulo está dizendo: eu oro para que vocês sejam plenos de inteligência e para que conheçam profundamente o mistério de Deus. Os versículos 4 a 7, Paulo vai falar dos predicados de uma igreja verdadeira. E Paulo diz que uma igreja verdadeira, no versículo 5, ele diz para a gente que a igreja verdadeira demonstra uma vida disciplinada. Olha o que ele diz: embora eu esteja ausente no corpo, contudo em espírito estou convosco,
regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé. A verdadeira igreja, não obstante todas as heresias, ela tem uma vida disciplinada. Quando Paulo usa a expressão ordem, no grego é taxis, que significa as fileiras orteiras de um exército, indica a organização hierárquica do exército, com cada soldado no seu devido posto. Paulo está dizendo que, embora as heresias estavam assolapando uma parte dos crentes, a verdadeira igreja em Colossos, cada um estava no seu devido lugar, cada um estava no posto que Deus lhe houvera dado. Não adianta alguém querer tomar o lugar que não lhe pertence. Na verdadeira igreja não funciona. Na falsa, manobras, apadrinhamento, maracutaia sempre vai funcionar. Mas na verdadeira igreja de Cristo, cada qual está no lugar que foi chamado, que foi escolhido, que foi vocacionado. E ele usa a palavra firmeza, que no original significa alguém que está tão forte, que está pronto para receber o impacto do ataque do inimigo. Ele está dizendo: pode vir que eu não vou arredar o pé. Não, você não entendeu, para de graça. Pode vir que eu não vou sair daqui. Pode vir que eu estou preparado. Pode vir que eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pode vir que as minhas armas não são espírito, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Pode vir. Aleluia. No versículo 6, Paulo fala que a verdadeira igreja manifesta um forte compromisso com o senhorio de Cristo. Ele diz: como recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. O Senhor da igreja é Cristo. O Senhor da igreja é Cristo. O Senhor da igreja é Cristo. E ele é curioso, gente, porque no mesmo versículo diz que a igreja verdadeira, ela não só se submete ao senhorio de Cristo, como se dispõe a seguir os passos de Jesus. Ele diz assim, olha só: se vocês receberam já o Senhor Jesus, você recebeu? Diga amém. Então, se recebeu, ande nele. Se recebeu, ande nele. Você já recebeu. E não dá para ter recebido e continuar do mesmo jeito, porque quem conhece ele volta por outro caminho. Aleluia. Ande nele. Paulo diz que a gente vai seguindo os passos de Jesus. E eu tenho uma convicção comigo muito forte. Eu sempre digo para Deus na oração: Senhor, permita que eu fique pelo menos 2 passos atrás do Senhor, porque se eu tiver um passo e o Senhor atrasar o caminhar, eu posso passar na sua frente. Se eu estiver do seu lado e o Senhor parar, eu vou ficar na frente. Se eu estiver muito atrás do Senhor, não vai dar para mim acompanhar perfeitamente. Então, 2 passos. Se o Senhor caminha ligeiro, eu estou 2 passos atrás, eu acompanho teu passo. Se o Senhor para, eu paro. Se o Senhor caminha mais devagar, eu vou caminhar mais devagar. 2 passos atrás, está bom demais. Eu vou indo, caminhando, caminhando, caminhando. Se receber o Senhor, ande nele. Ande nele. E aí no versículo 7, Paulo vai falar das características de alguém que anda nele, que tem uma inabalável firmeza em Cristo. E ele vai usar aí 4 expressões lindas demais. Ele diz assim: arraigados, que é uma palavra da agricultura, alguém que foi plantado e que ninguém consegue arrancar. E aí isso me lembra o Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua lei, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas,
que dá o seu fruto na estação certa e cuja folhagem não cai, não seca. Aí lá no Salmo 92 diz que os justos crescerão e se firmarão como o cedro do Líbano, como a palmeira no deserto. O cedro do Líbano está plantado nos lugares mais altos possíveis, dos ventos mais propensos. Passa o vento, o cedro vai e se inclina, parece que vai quebrar, mas quando termina o vento, o cedro está no seu lugar e o vento não foi capaz de arrancá-lo. Paulo está dizendo que quem está em Cristo está arraigado. Vão fazer de tudo para tentar demover, mas aí Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele diz: edificados, que é uma palavra da arquitetura que está no presente contínuo. Quando nós estamos arraigados em Cristo, nós vamos sendo edificados. Isso significa dizer que o meu estado hoje é melhor do que ontem, porque se você está acompanhando a construção da cozinha da igreja aqui embaixo, todo dia a construção está melhor, porque está sendo edificada. Eu estou sendo edificado. Não dá para acreditar que eu estou com saudade de 10 anos atrás, porque eu era mais crente. Tem alguma coisa errada contigo. Se tu era mais crente há 10 anos do que está hoje, você não está arraigado, você não está edificado, porque quem está sendo edificado é mais crente hoje do que há 10 anos atrás. Quem está sendo edificado será mais crente amanhã do que esta noite, porque eu estou sendo edificado. Glória ao nome de Jesus. Paulo vai falar a palavra confirmados e ensinados, lembrando-nos da escola, falando que a vida cristã é um constante aprendizado. E ele usa no final do versículo 7, dizendo: crescendo em ações de graças, o que lembra um rio, falando que há uma fonte aberta em nós que salta para a vida eterna a partir do momento que estamos em Cristo. E como resultado disso tudo, a verdadeira igreja manifesta gratidão a Deus. Aí, para a gente concluir, que eu já passei do horário, mas eu preciso concluir. Paulo destaca nos versículos seguintes 2 ataques que a igreja está enfrentando fortemente em Colossos, apesar de toda essa liderança baseada no ministério de Paulo, apesar deles estarem arraigados e edificados em Cristo, eles vinham sendo atacados. E Paulo diz no versículo 4: eu quero que ninguém vos engane com palavras persuasivas. A palavra enganar, no grego paralogizomai, significa seduzir, enredar, induzir os incautos. E quando ele usa palavras persuasivas, é uma expressão que significa tentar convencer de modo veemente. Significa, mais ou menos no nosso linguajar mais popular, enrolar alguém com lábia, que ninguém desconfie. E Paulo está dizendo: este é um dos perigos que vocês vão enfrentar. Vocês precisam estar arraigados e sendo edificados em Cristo, para que ninguém chegue com conversinha boba e vos engane, para que ninguém chegue com discursos belos e vos enrede, para que ninguém distancie vocês na fé que há em Cristo Jesus, do verdadeiro evangelho que está sendo ministrado. Porque, gente, um dia Ló foi dar uma olhada nas campinas do Jordão, que era próximo de Sodoma e Gomorra, e o texto diz, irmã Ivonete, que ele viu que aquelas campinas eram como o jardim do Senhor. E quando ele escolheu, ele diz: eu vou para lá, porque lá parece o jardim do Senhor. É parecido, mas não é o jardim do Senhor. Pregam a mesma Bíblia que a gente, mas não é como a gente. Cantam os mesmos hinos que nós, mas não são a nossa igreja. Até falam em línguas como a gente, mas não estão produzindo o mesmo evangelho. Até tentam fazer o que a gente faz, mas é só palavra persuasiva. Não se enrede, permaneça em Cristo.
Em Cristo vai ter momento que a palavra pode parecer dura, mas é a palavra que você precisa para continuar sendo edificado. Em Cristo vai ter momento que a igreja e os hinos que a gente canta perderam a graça, mas é isto que está te fazendo crescer à medida de varão perfeito. Continue, que ninguém te engane com palavras persuasivas de sabedoria humana. E o segundo ataque, Paulo diz que pode vir falsas filosofias. Versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. E ele diz que estas filosofias são tradição de homens, que estas filosofias são segundo os rudimentos do mundo, e que não são segundo Cristo. Fique desconfiado, peça discernimento espiritual para perceber o que está vindo por aí. Tem gente, o gnosticismo, por exemplo, que é a principal heresia que está vindo, a principal filosofia, eles não negavam a Cristo, mas eles distorciam. Eles diziam que Cristo não era tão supremo e tão suficiente. E Paulo vai combater exatamente isso. Essas filosofias tentam dar um jeito. Por exemplo, agora surge uma filosofia na igreja moderna chamada de liberalismo teológico, onde dizem que as coisas ruins que acontecem na terra pegam Deus de surpresa, porque Deus não é tão soberano como estão dizendo por aí. E em nome dessa facilidade, para que a gente reconheça que até Deus fica surpreso quando as catástrofes acontecem, muitos crentes estão se enredando. Aí Paulo diz: eu quero que vocês não sejam enganados por filosofias vãs. O controle de tudo está na mão de Deus, continua na mão de Deus. Na sala que governa o universo ainda é a sala do trono de Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso. Não seja enganado, não seja feito presa por causa disso. E aí Paulo destaca 3 armas de defesa, e eu termino aqui. Paulo diz que você pode se defender com 3 posições. Primeiro, saiba quem Cristo é. Você não entendeu? Saiba quem Cristo é. Olha o que ele diz no versículo 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe o que ele está dizendo? Vocês gnósticos estão dizendo que ele não é supremo, que ele não é Deus. Eu vou advertir para vocês que eu sei quem ele é. Nele habita a plenitude suprema de toda a divindade. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é o meu Salvador, é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu sei quem Ele é. Segunda coisa, saiba o lugar que Cristo ocupa. Olha o versículo 10: Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Era para você ter dado glória a Deus, porque Ele está acima de tudo e de todos. Filipenses diz assim: Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, humilhando-se a si mesmo, foi à morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho dos que estão na terra e debaixo do céu se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Levante a sua mão para adorar a Deus. Saber quem Cristo é, saber aonde Ele está e saber o que temos. Versículo 10: nele eu estou perfeito. Quem me torna perfeito não é a gnoses, não é uma iluminação, não é um passe de mágica, não é uma imposição de mãos. Quem vai me fazendo perfeito é Ele, é Ele. E Paulo diz assim: nele eu também sou circuncidado, porque lá em Colossos tinha uma turma que queria fazer a circuncisão dos gentios que se convertiam. Aí Paulo diz assim: essa circuncisão é só na carne, só vai marcar o corpo. Eu estou circuncidado nele do coração, porque a circuncisão que vocês estão fazendo deixa uma marca no corpo. A que Ele operou em mim transformou o meu caráter.
dizendo: nele fui sepultado, nele também ressuscitei. Numa linguagem que Champlin diz que a partir do momento em que estamos nele, nós temos comunhão com Cristo em todas as suas realizações. E eu termino dizendo que a base do ensino desta noite, que eu gostaria que você gravasse, é que Paulo está explicando com tudo isso que a gente falou, que viver o cristianismo significa viver em Cristo, significa viver com Cristo e significa viver através de Cristo. Viver em Cristo significa viver de acordo com os seus valores. Viver através de Cristo significa ter ações cristãs, de ter a vida completamente influenciada pela presença dele, e poder dizer como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E viver com Cristo significa desfrutar da sua doce companhia na vida, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, crescendo em ações de graça. Quantos podem glorificar a Deus?